Edward, que sofre de neurofibromatose, mora em Nova York e sonha em se tornar um ator. Até agora, seu único papel foi uma pequena participação em um vídeo educativo que visa prevenir a crueldade e o bullying contra pessoas com aparências únicas. No entanto, o diretor critica sua performance e Edward volta para casa desanimado. No metrô, ele observa as pessoas ao seu redor, sentindo como se todos os olhares estivessem fixos em seu rosto. Ele percebe que algumas pessoas estão encarando quando um passageiro começa a agir de forma rude, importunando os outros. Justo nesse momento, um homem lhe entrega um cartão de visita, explicando que está à procura de indivíduos com aparência incomum para um filme. Curiosamente, ele não parece notar o rosto visivelmente desfigurado de Edward. Logo, Edward chega em casa e vê uma jovem bonita se mudando para o apartamento ao lado. Ao entrar em seu próprio apartamento, ele descobre um vazamento no teto e coloca uma bacia embaixo da água que pinga. Enquanto começa a fazer as tarefas de casa, de repente alguém bate à porta. Assustado, Edward corta o dedo com uma faca. Na porta está sua nova vizinha, que, ao ver o sangue, rapidamente busca um kit de primeiros socorros para tratar sua ferida. A mulher, Ingrid, é assertiva, em forte contraste com Edward, que se sente desconfortável e apenas grunhe em resposta às suas perguntas. Enquanto Ingrid observa o lugar, ela nota uma foto de uma mulher jovem e um menino. Edward admite que é sua mãe. Ingrid percebe que a desfiguração dele não é congênita e pergunta sobre sua profissão, mas logo vê uma máquina de escrever e assume que ele é um escritor. Edward nega, explicando que encontrou a máquina na rua. No entanto, Ingrid lê algumas linhas que ele havia digitado e as considera profundas e trágicas. Ela revela que é uma dramaturga aspirante e, ao saber que Edward é ator, sugere que poderiam alcançar a fama juntos. Curiosamente, ela tinha ido até lá inicialmente para pedir um pouco de detergente. No dia seguinte, Edward visita seu médico, que o adverte que o crescimento do tumor pode afetar sua visão em breve. O médico oferece a ele a chance de participar de testes para um novo medicamento experimental que pode curar sua condição. Embora o tratamento não seja comprovado, ele pode transformar a vida de Edward. Ao voltar para casa, Edward encontra sua porta da frente recém-pintada e deduz que Ingrid foi a responsável, como evidenciado pela trilha de tinta que leva até seu apartamento. No entanto, as coisas pioram. O buraco no teto se tornou maior. Colocando um balde embaixo do vazamento, Edward leva a máquina de escrever para o apartamento de Ingrid como um presente de boas-vindas. Ela agradece, mas o namorado dela chega, forçando Edward a sair. No dia seguinte, Edward faz uma audição para um papel, entregando um monólogo de Seal. Apesar de colocar suas emoções na performance, os produtores continuam não impressionados. Decepcionado, ele sai daquela noite. Edward mostra a Ingrid o anúncio social em que participou. O pequeno clipe enfatiza que pessoas com aparências únicas são uma parte vital da sociedade e dos ambientes de trabalho. Embora nossos cérebros estejam programados para temer as primeiras impressões, é importante dar uma segunda olhada. Ingrid não fica particularmente impressionada, mas sugere inesperadamente tratar a pele do nariz de Edward. Contudo, como ninguém além dos médicos jamais tocou seu rosto, Edward se sente tão desconfortável que ela desiste da ideia. Edward decide se submeter ao tratamento experimental. Na clínica, ele se deita em uma mesa especial, enquanto máquinas escaneiam seu rosto para analisar os tumores. Um novo medicamento é então injetado sob sua pele para monitorar seu progresso. Um molde de seu rosto é feito e ele recebe um diário para registrar quaisquer mudanças em sua condição. Notando o dedo enfaixado, o médico faz um novo curativo na ferida. Edward volta para casa, observando casais felizes passeando pelas ruas. De repente, ele avista uma nova estátua de Lincoln e a observa por um longo tempo. Ao se afastar, a estátua parece ganhar vida, observando-o. Aquela noite, ele encontra um saco de presentes do lado de fora de sua porta, contendo detergente, creme para o rosto e doces, junto com uma nota de Ingrid agradecendo por sua gentileza. Edward se acomoda no sofá, abre os doces, mas de repente começa a tossir. Removendo o curativo molhado da mão, ele descobre que seu dedo se curou completamente.
Nesse instante, um pedaço do teto desaba e um rato morto cai no balde. Mais tarde naquela noite, Edward é acordado por batidas e gritos altos de socorristas. Eles vieram buscar seu vizinho, que infelizmente faleceu. Comovido, Edward adota o gato do falecido e observa pela janela enquanto o corpo do jovem e bonito homem é levado. No dia seguinte, Edward e Ingrid jantam em um café. Ingrid faz muitas perguntas, pedindo especialmente que ele nunca fale sobre se machucar. A conversa muda para peças de teatro que ele gosta. De repente, alguém do lado de fora bate na janela e acena para Edward, muito para a surpresa de Ingrid. Antes de se separar, ela declara que ele será o protagonista da peça que está escrevendo. Aquela noite, a chuva forte piora o vazamento no teto de Edward. Enquanto inspeciona, um pedaço de gesso cai, ferindo seu rosto. Limpando o sangue, ele acidentalmente arranca um pedaço de pele da testa, e no dia seguinte o médico fica surpreso com a condição de Edward. Mas Edward mesmo fica alarmado. O médico explica que o processo de cura envolve a troca de células doentes por saudáveis. Ele dá a Edward uma máscara para monitorar a transformação. Mais tarde, Edward se sente mal, mas vive um momento raro de reconhecimento quando alguém do anúncio o reconhece. Ele passa por um café, onde o barman o cumprimenta calorosamente, e outro cliente o reconhece. Aquela noite, Edward desaba em lágrimas, mas de repente puxa sua pele, revelando um rosto bonito por baixo. Pela primeira vez, ele se olha no espelho, sobrecarregado pela transformação, e até aprende a assobiar, algo antes impossível devido à deformidade do lábio. Logo depois, ele vai a um bar, onde bebe com estranhos, conhece uma mulher e termina a noite no banheiro, marcando um novo capítulo em sua vida. Na manhã seguinte, o médico de Edward visita, preocupado com sua ausência nas consultas. Edward mente, alegando que o inquilino anterior faleceu, adotando uma nova identidade. Ele se apresenta como Guy Moritz e despacha o médico, sem saber que Ingrid escutou a conversa. Edward se muda para um apartamento mais luxuoso e começa a sair com várias mulheres. Com o tempo, ele se torna um agente imobiliário rico e bem-sucedido, embora por dentro permaneça o mesmo homem inseguro. Um dia, ele vê Ingrid na rua e a segue, descobrindo que ela está dirigindo uma peça em um pequeno palco da Broadway chamada Edward. Ao entrar e ouvir algumas falas, Edward percebe que a peça é baseada em sua vida. Ele acidentalmente chama a atenção da equipe de elenco que seleciona o papel de Edward nas audições, mas não impressiona Ingrid. Determinado, ele retorna usando sua máscara. Ingrid fica surpresa com sua nova aparência, mas Edward, agora Guy, faz uma performance brilhante ao lado da atriz que interpreta Ingrid, garantindo o papel. Mais tarde, ele mente para Ingrid, alegando que seu amigo de infância era assim, mas que já faleceu. Essa história, diz ele, o sobrecarregou durante sua primeira audição. Ingrid se mostra indiferente às suas investidas, e Edward, ao observar o teatro, se sente apenas mais um rosto na multidão. Enquanto isso, Ingrid está empolgada por ter encontrado alguém que pode dar vida à sua visão. Mais tarde, Ingrid convida a Edward para seu apartamento. Ele nota sua antiga máquina de escrever e o gato do falecido vizinho, mas não diz nada sobre os antigos proprietários. Ela oferece uma bebida e o convida para dançar. Eles passam a noite juntos. Logo, Edward começa a ensaiar para a peça. Ele se sai excepcionalmente bem, praticamente expressando seus próprios pensamentos. No entanto, um dia, um homem chamado Oswald, que também sofre de neurofibromatose, visita o teatro e se interessa pela produção. Oswald é carismático e considera a performance de Edward impressionante. Aquela noite, Ingrid pede a Edward para usar sua máscara e quando ele obedece, ela explode em risadas, achando tão terrível que se torna engraçado. Algum tempo depois, Edward passa a noite em um bar com seus colegas do setor imobiliário. De repente, Oswald grita, "Guy!", referindo-se a ele como uma futura estrela e elogiando seu talento, muito para a surpresa do grupo. O charme de Oswald rapidamente conquista todos, e ele mais uma vez elogia Guy. Na próxima prática, Edward critica a caracterização de Ingrid do protagonista. Eles discutem, pois Ingrid confia na experiência, mas não possui realmente. Oswald chega novamente,
rapidamente se conectando com o elenco. Edward se irrita cada vez mais com a sociabilidade de Oswald. Até Ingrid é atraída por ele, já que compartilham interesses comuns, incluindo livros favoritos. Oswald aceita entusiasticamente o convite para ficar e assistir ao ensaio. Mais tarde, o elenco vai a um bar, onde Edward observa em silêncio Oswald e Ingrid discutirem animadamente os temas de sua peça. Oswald duvida da plausibilidade do protagonista acabar com a própria vida, acreditando que pessoas como ele valorizam profundamente a vida. Embora Edward ria junto, ele se torna cada vez mais amargo por dentro. Oswald entretém o grupo com piadas e anedotas e até aprende a assobiar. Aquela noite, Edward acorda e encontra Ingrid reescrevendo a peça. Oswald estava certo. Seu Edward é muito sem graça e sombrio. Ela o transformou em uma vítima, caindo em uma armadilha narrativa óbvia. Edward fica furioso. Quando expressou preocupações semelhantes, ela o ignorou. Mas agora que Oswald fez a mesma observação, ela está disposta a revisar o roteiro. Eles têm uma discussão acalorada. Na próxima prática, Edward perde a paciência e sua máscara continua escorregando. Frustrado, ele sai. No parque, encontra um Oswald alegre praticando yoga, cercado por mulheres bonitas e admirando a estátua viva de Lincoln. Os dois vão a um karaokê, onde uma mulher encantadora flerta abertamente com Oswald. Quando Oswald pega o microfone, ele cativa a plateia com sua voz única. Edward observa em descrença enquanto todos desfrutam da performance de Oswald, ignorando completamente sua aparência. Na próxima prática, Edward descobre que Ingrid deu seu papel a Oswald porque ela mudou fundamentalmente o conceito da peça. Ela até teve que adicionar o papel de um homem bonito, que Oswald insistiu em ter, já que ele se recusou a atuar sem isso. Edward fica arrasado, especialmente ao descobrir o quanto Ingrid sabe sobre a vida pessoal de Oswald. Ele argumenta que ninguém acreditaria em tal transformação até o final da peça. Ingrid responde que não importa, já que a heroína vê o protagonista através dos olhos do amor. Devastado, Edward também enfrenta a rejeição de Ingrid quando pede para se encontrar com ela naquela noite. A peça estreia e se torna um sucesso, com Oswald recebendo críticas entusiasmadas por sua atuação. Edward observa Ingrid se aproximar de Oswald e se afunda ainda mais na desesperança. Oswald ganha cada vez mais reconhecimento, até mesmo recebendo elogios na imprensa. Um dia, Ingrid informa a Edward que ela precisa deixá-lo ir. O estado mental de Edward se deteriora. Ele começa a seguir Oswald e testemunha o homem com uma mulher e uma criança. Ele confronta Ingrid, acusando Oswald de traí-la, mas ela sabe sobre a filha de Oswald e seu excelente relacionamento com sua falecida esposa, e a despacha. Edward ouve que Oswald está se mudando para seu antigo apartamento. Em um acesso de raiva, ele destrói o teto recém-reparado. Naquela noite, Edward revive os eventos de sua vida. Na manhã seguinte, ele cumprimenta potenciais compradores usando sua máscara de Edward. E mais tarde, vai ao escritório, assustando seus colegas com seu comportamento errático. Ele é demitido. À noite, ele invade o teatro, causando uma cena caótica ao atacar Oswald no palco. Durante a luta, parte do cenário desaba, ferindo gravemente os braços e as pernas de Edward. Durante sua recuperação, Edward se muda de volta para seu antigo apartamento, ao lado de Ingrid, que agora mora com Oswald e está planejando uma adaptação cinematográfica de Edward com um diretor renomado. Edward permanece passivo, mal reagindo à notícia. Ele passa seus dias observando Oswald viver uma vida vibrante, tocando saxofone, se exercitando e assistindo filmes com Ingrid. Ingrid, agora grávida, irradia felicidade, deixando o fisioterapeuta de Edward perplexo quando ele comenta desprezosamente sobre pessoas como Oswald. Edward o esfaqueia, acabando na prisão. Anos depois, Edward encontra Oswald e Ingrid novamente. Sua peça ainda faz sucesso na Broadway, embora Oswald tenha se aposentado. A adaptação cinematográfica nunca foi feita, para alívio de Ingrid. O casal é feliz e está se preparando para se mudar para o Canadá para se juntar a uma comunidade artística, agora que seus filhos cresceram. Um garçom se aproxima para fazer o pedido, mas Edward tem dificuldade em decidir. Oswald pede por ele e brinca que seu velho amigo não mudou nada.
terminando assim Um Homem Diferente filme, comédia e drama DE 2024. E eu espero você no próximo vídeo.